Fala meu povo, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Vinícius, esse é o canal Super História e esse vídeo é um vídeo muito legal. Eu preparei uma atividade pra gente fazer sobre o período pré-colonial. Então a primeira coisa que eu te peço é, desce aqui embaixo, inscreva-se no canal, já curte esse vídeo porque ele vai ser bacana, pode confiar. E na descrição tem um link de um formulário. O formulário são as questões que nós vamos fazer aqui. Pausa o vídeo agora, entra no link, são 5 perguntinhas, 5 questões sobre o período pré-colonial. Só de marcar, rapidinho você faz, lê, faça as questões, você já vai receber um feedback na hora para saber quantas questões você acertou, quais você errou. E continua aqui para a gente fazer a correção, para você entender onde você acertou e onde você errou. Não é bacana? Vale a pena, não vale? Então faz as suas questões aí, que nós vamos corrigi-las juntos aqui agora e vamos aprender ainda mais sobre esse período, essa etapa importante na história do Brasil. Vamos lá? Você está vendo a tela do meu computador, é essa atividade que você vai fazer ó, no formulário, História Pré-Colonial, Super História. Você vai responder. Aqui está o vídeo onde eu falo, onde eu explico sobre o período pré-colonial. Se você quiser tirar alguma dúvida, basta você ir no vídeo. O link também estará na descrição. E então nós vamos resolver as perguntas aqui juntos. E a primeira questão é, o período colonial no Brasil teve início em... E é muito comum que a galera já marque aqui 1500, ó, porque foi o ano do primeiro contato, né? Pedro Álvares Cabral chegando aqui, entrando em contato com os nativos em 1500. Então nós temos essa noção de que o período colonial começa em 1500, mas na história, nas subdivisões da história, existe um período anterior chamado pré-colonial. O período colonial, ele vem na sequência do período pré-colonial. O período colonial é o período da ocupação do território, é quando Portugal resolve colonizar de fato, ocupando essas terras aqui, mandando gente não apenas para passar por aqui, para mapear o território, mas para se estabelecer aqui, para morar aqui. E isso acontece a partir de 1530. Então, essa é a resposta correta. O período colonial no Brasil teve início em 1530. Antes disso, é o período pré-colonial. Número 2. No período pré-colonial, então a gente está falando desse períodozinho antes da ocupação, da colonização. No período pré-colonial, a atividade econômica que teve maior destaque foi... Então, nesses primeiros 30 anos, nesse contato aí de 1500 a 1530, o que os portugueses fizeram aqui principalmente para ganhar dinheiro, lucro, atividade econômica. O que eles fizeram aqui? Cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar é uma atividade importantíssima para Portugal, mas ela é do período colonial. A gente vai ver isso depois nas outras atividades do período colonial. É o pau-brasil? O pau-brasil tinha aqui para todo lado, inclusive aqui na escola, que eu estou gravando da escola, bem ao fundo ali, nós temos um pau-brasil. Café. O café foi um produto já do Império, na época do Império Brasileiro. A mineração também foi muito importante durante o período colonial. Logo após o ciclo do açúcar, começa de forma intensificada o ciclo da mineração. É a soja. Nessa época aqui, o principal produto do Brasil não era a soja, como hoje é um dos principais produtos do Brasil. Então a resposta correta é pau-brasil. Os portugueses vinham aqui, depois de algumas expedições, percebeu-se que havia pau-brasil aqui para todo lado e eles vinham aqui pegar o pau e levar para Portugal. Essa era a principal atividade econômica do pré-colonial. Número 3. O Tratado de Tordesilhas foi um acordo entre... aqui a gente vai ter que retroceder um pouco. O Tratado de Tordesilhas foi um acordo feito na cidade de Tordesilhas, cidade espanhola de Tordesilhas, entre quais países? Esse acordo foi um acordo entre 2 países. Vamos ver aqui as alternativas. Letra A, Brasil e Portugal. Ainda não tinha Brasil aqui nessa época, viu gente? Essa noção de Brasil que nós temos hoje, país Brasil, não tinha.
Aqui eram os primeiros contatos dos portugueses com os indígenas. Haviam várias nações indígenas, nativas. Não era Brasil como nós entendemos hoje. Então nenhuma das alternativas que tem Brasil aqui, período pré-colonial, não está certo. França e Brasil, não. Tem o Brasil aqui, claro que não. Portugal e Inglaterra. Será que Portugal firmou um acordo com a Inglaterra aqui? E esse é um acordo firmado na Espanha, o tal do Tratado de Tordesilhas? Inglaterra e França. Por que a Inglaterra e a França iriam elaborar um tratado e isso teria a ver com a história do Brasil, será? Portugal e Espanha. Olha, já existe uma dica aqui, né? A cidade espanhola de Tordesilhas foi o lugar onde foi feito esse acordo. E esse acordo dividia o mundo, ou as terras, as colônias, os lugares que ainda haveriam de ser descobertos, dividia o mundo entre duas regiões de influência. De um lado, a Espanha, você está vendo aí uma imagem do mundo espanhol em contraste com o mundo português. Portugal e Espanha, os reis católicos, eles decidiram dividir as conquistas. Foram os países que saíram primeiro nas grandes navegações, nos empreendimentos marítimos. Então, eles resolveram arbitrariamente dividir o mundo entre eles, no chamado Tratado de Tordesilhas. Então, se trata disso, um acordo feito entre Portugal e Espanha. E isso antes de Portugal chegar no Brasil, tá? Em 1494. Vamos agora colocar um pouco mais de complexidade. O início da colonização portuguesa no Brasil, no chamado período pré-colonial, foi marcado pelo ou pela letra A: envio de expedições exploratórias no litoral e pelo escambo do pau-brasil. Foi isso que marcou o período pré-colonial? Portugal enviando expedições para cá, ninguém vindo morar aqui de fato, mas expedições que vinham e voltavam. E eles negociavam o pau-brasil através de escambo, troca de materiais, ferramentas, utensílios, armas com os indígenas. Os indígenas cortavam o pau-brasil e eles davam essas coisas em troca. Isso é o escambo. Foi isso? Letra B: plantio e exploração do pau-brasil associado ao tráfico africano. Tinha pau-brasil na parada? Nós já sabemos que tinha. Então, a letra A e a letra B está sob suspeita aqui. Pode ser uma das duas a correta. Mas Portugal vinha para cá plantar pau-brasil? A letra B está falando plantio e exploração de pau-brasil. Já não tinha pau-brasil aqui para todo lado? Eles tinham que vir plantar pau-brasil? Não. Já tinha pau-brasil aqui. Então a letra B já está se mostrando errada. Associado ao tráfico africano, nesse período aqui já tinha escravizado os africanos? Não tinha. Essa letra B está completamente errada. Letra C: deslocamento para a América da estrutura administrativa e militar já experimentada no Oriente. Portugal pegou a administração que eles tinham no Oriente, a estrutura militar que já havia no Oriente, e trouxe essas pessoas experimentadas para cá no período pré-colonial. O período pré-colonial foi um período de militarização? Não foi. Houveram sim expedições com o sentido de proteger a costa brasileira de alguns invasores, exploradores de pau-brasil. A gente vai ver depois, mas não se trata disso. Não houve um deslocamento da estrutura administrativa e militar. Lembrem-se que os portugueses não vinham para cá para morar aqui. D: fixação de grupos missionários de várias ordens religiosas para catequizar os indígenas. Pero Vaz de Caminha já falou do potencial que havia aqui para a expansão da fé católica, para trazer a fé para os indígenas. Mas não houve no período pré-colonial esse deslocamento. Jesuítas, padres vindo para cá para catequizar os índios. No pré-colonial, não. No período colonial, aí sim. Principalmente lá no governo geral. Aí vão vir, aí vai abrir para todo mundo vir. Mas aqui não. Implantação da lavoura canaveeira. Opa.
Canaveeira, lavoura de cana-de-açúcar, é período colonial. Essa já está errada, nós ficamos com a letra A. O envio de expedições exploratórias vinham explorar, reconhecer o litoral e pelo escambo de pau-brasil. Essas foram as marcas do período pré-colonial. E número 5, assinale a alternativa correta a respeito do período pré-colonial brasileiro. Então vamos olhar período pré-colonial. Qual é a alternativa correta? O trabalho intenso de Anchieta e Nóbrega na catequese dos índios tinha o objetivo de impedir a escravização do gentio. No período pré-colonial, Anchieta e Nóbrega vieram para cá, está falando de padres, vieram para cá com o objetivo de impedir a escravização do indígena? Não, nem tinha escravização indígena nesse período. Havia o escambo, a troca do serviço indígena por mercadorias trazidas pelos portugueses. Então a letra A está errada. Os franceses não reconheciam o domínio português, tanto que chegaram a se estabelecer no Rio de Janeiro e no Maranhão. Será que isso aconteceu? Os franceses começaram a rondar a costa brasileira e a se estabelecer aqui para pegar pau-brasil? Aconteceu. Isso aconteceu. Isso porque os franceses não estavam nem aí, estavam se lixando para o Tratado de Tordesilhas. Ah, vocês dividiram o mundo aí, Portugal e Espanha, e os portugueses agora estão dizendo que essa colônia, que essa parte da América pertence a eles? Pois eu não estou nem aí para isso. Eu vou lá e vou aproveitar para explorar o que eu quiser. E os franceses vieram e estiveram nessas regiões mesmo. Inclusive, esse é um dos motivos que faz com que o período pré-colonial acabe em 1530 e os portugueses viessem para cá para colonizar, para habitar, para ocupar esse território antes que os franceses tomassem ele de vez. Então esse é um grande motivo para acabar com o período pré-colonial. Então nós já temos a nossa alternativa certa aqui, a letra B, mas vamos dar uma olhada nas outras. A ocupação temporária europeia por meio de feitorias deveu-se à insistência de organização social produtora de excedentes negociáveis. Durante o período pré-colonial houve ocupação temporária europeia aqui, através das feitorias. Teve feitorias, você vai ver isso no vídeo de pré-colonial, mas não tinha nada a ver com a inexistência de organização social produtora de excedentes, não tinha nada a ver com o mercado, pelo contrário, as feitorias serviam ao interesse de Portugal de vir aqui só de vez em quando, porque essa era a questão no pré-colonial, era só dar uma passada por aqui, expedições temporárias, e as feitorias serviam para isso. Não é que eles faziam feitorias porque ainda não tinham um comércio estabelecido aqui com produção de excedente, né, de coisas, de produtos sobrando, não tinha nada a ver com isso. A cordialidade dos indígenas contrastava com a hostilidade europeia dos portugueses, cujo objetivo metalista conduzia sempre à prática de violência. Acontecia isso? Os portugueses eram violentos? Foram violentos em algum momento? É claro que foram. E muito, principalmente durante o período do governo geral, mas aí é posterior. Durante o pré-colonial havia uma negociação, uma troca, que era o escambo. Então não havia uma atitude violenta nesse primeiro período. Pode ter havido uma atitude pontual de violência? Sim, mas não sistemática de violência. Então, no pré-colonial, não. E letra E, a cordialidade inicial entre europeus e índios, a amizade dos europeus com os índios, deveu-se ao fato de que o objetivo catequético superava os fins materiais da expansão marítima. Está dizendo aqui que a broderagem entre os europeus, entre os portugueses e os indígenas, aconteceu porque a prioridade deles aqui era catequizar os índios e não ganhar dinheiro. Era isso? Foi isso que aconteceu? A prioridade de Portugal era catequizar os índios? Isso era uma motivação. Isso forrava, era uma coisa importante, trazer o cristianismo para os selvagens, para uma cultura primitiva, segundo os portugueses. Mas essa não era a prioridade. A prioridade era econômica, era ganhar dinheiro. Então, a alternativa certa
é a B. Você provavelmente fez isso, enviou, você pode ver aqui a precisão e conferir que todas estão corretas. Beleza, gente? Eu espero que tenha clareado ainda mais nas ideias de vocês essa questão do período pré-colonial. Nós voltaremos na próxima semana com mais uma aula, não perca, e depois um exercício, uma atividade sobre essas aulas. Até lá!